Louvado seja Deus. Hoje, dia 7 de junho de 2023, 22 horas e 53 minutos. Confesso aos irmãos que deitei um pouco mais cedo hoje, fiz minha oração, busquei ao Senhor e o Senhor me despertou para que eu pudesse entregar uma palavra ao seu coração. Nesse dia ainda, no dia 7 de junho, e esta palavra está no Salmo de número 126. A paz do Senhor Jesus, Ricardo. Deus te abençoe, Deus abençoe teu ministério, tua família, tua casa. Você é um milagre de Deus, um orgulho aqui para a nossa igreja Rei dos Reis e com toda certeza um orgulho para o Senhor, né? O Senhor te levantou do pó e te fez assentar na mesa de príncipes e reis. Continua firme, continua louvando a Deus, insistindo, persistindo, porque a Bíblia diz que todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus irmãos, um beijo no coração de todos os irmãos. E antes de falar sobre a palavra, quero fazer um convite também. Amanhã, na quinta-feira, no dia 8, nós teremos o culto presencial e teremos também o culto através da live. Deus tem nos agraciado com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor ela jamais volta vazia. É uma palavra que penetra no âmago da nossa alma e transforma alma e espírito, juntas e medulas, ao ponto de dividi-los, né? O que é dividir? É um tempo antes de Cristo e um tempo depois de Cristo. Eu acredito que o Espírito Santo não me acordou em vão, para que você tenha e receba essa mensagem, para que você tenha um tempo antes dessa mensagem e viva um tempo abundante depois dessa mensagem. Salmos 126. Salmo 126, o salmista, ele salmodia, ele canta, ele encanta, ele ora, ele agradece a Deus pelo retorno do cativeiro. Quando o Senhor libertou o povo hebreu do cativeiro por mais de 430 anos, um povo que já não tinha mais esperança, totalmente sem esperança nenhuma, né? E os seus filhos já nasciam escravos, eles não tinham mais um norte a seguir. E a dor era tamanha, o clamor era tamanho, a tristeza era tão profunda, que a Bíblia diz que chegou sobre as narinas do Senhor. E o Senhor, então, naquele dia, tomou a firme postura de tirá-lo do cativeiro babilônico. Então diz assim o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, e grandes coisas fez o Senhor por nós, pelos quais estamos alegres. Faze-nos voltar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro, como as águas correntes do sul. Louvado seja Deus.
Eles estavam tão gratos a Deus, tão maravilhados a Deus, porque para quem já não tinha mais esperança, para quem não almejava mais um futuro, da noite para o dia, Deus ele rasgou os céus e fez um grandioso milagre. Ele socorreu o seu povo. Ele foi fiel ao seu povo que clamou de dia e de noite ao Senhor. Um povo que não suportava mais aquela dor. E eu acredito, pela fé, que o Senhor, Ele me permite trazer essa live a um tipo de pessoas que estão relacionadas a este mesmo sentimento, a este mesmo aprisionamento. Já a esperança se esvoou de suas mãos, você está sem perspectiva para o futuro, já não tem ânimo, já não tem força, já não tem mais alegria no seu coração, mas eu quero lhe dizer algo da parte de Deus. Deus, Ele desde quando nós éramos uma substância informe dentro do ventre das nossas mães, Deus já tinha escrito um plano e um propósito maravilhoso para as nossas vidas. E tudo debaixo do céu, sobre essa terra, tem um tempo e tem um propósito. Esse tempo que você está vendo essa live é porque o tempo de Deus na tua vida chegou, é porque a misericórdia do Senhor chegou, a alegria do Senhor chegou, as bênçãos do Senhor chegou, porque Ele não faz nada sem propósito. E outra coisa, Deus, Ele não faz nada pela metade. Tudo aquilo que Deus começa em nós, Ele há de completar. Por isso, se você está nessa live, se você verá essa live um pouco mais tarde, creia de todo o teu coração que esta palavra é exatamente para você. Porque em Deus nós temos o dia certo, o momento certo, a hora certa de que Deus responda às nossas orações. Ele é o Senhor do tempo. E por isso que muitas vezes nós questionamos se Deus nos escutou, se Deus está trabalhando em nosso favor, justamente porque o nosso tempo é o Cronos e o tempo de Deus é o Kairos. Para Ele é presente, passado e futuro, é uma coisa só. E para nós não. No nosso tempo, o Cronos, o tempo passa todos os dias. E enquanto o tempo passa, se nós não estivermos fundamentados na rocha eterna, que é Cristo Jesus, nós fraquejamos, porque não vemos esperança. Identicamente ao povo hebreu, porque para eles foi uma surpresa tão grande, tão maravilhosa, depois de um tempo de geração em geração, que eles nasciam já, os seus filhos nasciam escravos, os seus netos nasciam escravos, e Deus, Ele chegou e mudou tudo. Nós temos o privilégio também, meus irmãos, da vinda de Jesus Cristo no ano Domini, para que nós pudéssemos viver o Novo Testamento, esse nosso tempo, o qual Ele mudou tudo. Na cruz do Calvário, Jesus mudou a nossa sorte, Ele curou as nossas enfermidades, Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos abriu um novo e vivo caminho para desfrutarmos do melhor de Deus.
E quando eu vejo o salmista cantando que a boca dele, dos hebreus, se encheram de riso, a língua de cântico, então se diziam as nações: grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E como é gostoso estar alegre, como é gostoso estar em paz, como é gostoso estar com a consciência tranquila, meus irmãos. Mas para isso, tudo se paga um preço, né? O povo de Deus, os hebreus, eles ficaram cativos no Egito justamente por consequência dos seus pecados, né? E a lei de Deus? A lei de Deus é que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Mas a lei de Deus ela é tão maravilhosa que mesmo que tudo que nós plantarmos e colhermos, Ele sendo o Senhor do tempo, Ele abrevia o tempo, Ele nos julga com misericórdia, nos julga em amor. Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Ele se entristece com os que se entristecem e se alegram com aqueles que se alegram. E aquelas pessoas ficaram como aqueles que sonham. Você imagina o teu maior sonho. Qual é o teu maior sonho? Um casamento, uma família estruturada, uma cura de enfermidade, um novo tempo em família, um recomeço com seus filhos. Qual a sua necessidade? Porque Deus, Ele continua realizando sonhos. Eu vou repetir isso para que você medite nisso e grave nas tábuas do seu coração. Deus, Ele continua realizando sonhos, independentemente dos nossos pecados. Sabe por quê? Porque Deus ele não está preocupado com os nossos pecados. Ele sabe que na nossa humanidade nós somos pecadores e pecaremos até o último dia da nossa vida. Mas Ele está preocupado de que enquanto vivamos, o podemos recebê-lo de todo o coração em nossa vida para caminharmos com Ele. Porque se cairmos, nós não ficaremos prostrados. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Se nós fraquejarmos, se nós nos entristecermos, o Senhor trará uma alegria que trará júbilo dentro do nosso coração. E por mais que os tempos são difíceis, as pessoas estão complicadas, com ausência de amor, com ausência de fraternidade, com ausência de compaixão, ainda assim, Deus, Ele te dará uma paz que excede todo o entendimento. O que significa isso, pastor? É que mesmo vivendo todas as guerras, todas as aflições que você tem que viver no seu dia a dia, tomando a tua cruz, porque todos nós temos a nossa cruz, e Jesus disse para aqueles que me seguem, tomem a sua cruz, né, e me sigam. E nós não desistimos, nós tomamos a nossa cruz e estamos seguindo a Jesus. E o verso 5 do Salmo 126, eu gostaria muito de te pedir um favor, que quando acabar essa live, que você dobre o seu joelho no seu quarto e leia em voz alta o Salmo 126, porque é um salmo libertador, é um salmo que é uma promessa de Deus, é um salmo que é uma flecha de Deus que atinge o alvo, e você faz parte dessa promessa.
Bíblia diz no Salmo 126, verso 5, que os que semeiam com lágrimas voltarão com alegria. Sabe qual é a diferença de muitas pessoas, de umas para as outras, irmãos? É que todos nós passamos por aflições e não cabe a nós medirmos a dor do nosso próximo, porque a dor de cada um só ele sabe, só ele sente. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua digital, né? Porém, o Senhor fala que os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Então não pare de semear. Semeie no tempo bom, semeie no tempo ruim, semeie nas aflições, nas tempestades da vida. Continue semeando, porque nós temos uma garantia de Deus que nós colheremos o plantio que nós semeamos. E é natural muitas pessoas, no tempo da dor, no tempo da escassez, no tempo das dificuldades, pararem de semear. E o que nós não podemos fazer é parar de semear. É como quando Deus nos dá filhos. Os filhos são a herança do Senhor. Como um pai, como uma mãe, ela vai conseguir parar de se dedicar aos seus filhos, que é o melhor de Deus para eles? Seria impossível. Então, mesmo os pais estando em idades avançadas, com dores no corpo, passando problemas, os pais ainda continuam semeando nos filhos, mesmo que chorando. E Deus, ele é fiel, porque Deus irá recompensá-los. A Bíblia diz que se nós dermos um único copo de água para um dos seus pequeninos, que é um dos filhos de Deus, um ser humano como nós não ficaremos sem paga. É claro que você não vai dar um copo de água para esperar algo em troca. Você não vai dar um pão para o faminto esperando algo em troca. Você vai fazer isso por amor. Mas ainda assim, fazendo por amor, sem uma segunda intenção, Deus, na sua sublime e poderosa onipotência, ele abrirá os céus e multiplicará sobre a sua vida, porque você está de acordo, você está de conformidade com a palavra de Deus. Por isso que o Senhor diz assim: todo aquele que pede, recebe. E tem uns que pedem e não recebem porque pedem mal. Qual a diferença disso, pastor? A diferença é muito simples. Quando nós pedimos a Deus aquilo que está baseado na palavra de Deus, nós recebemos. Quando nós pedimos a Deus aquilo que não tem base na Escritura Sagrada, nós não recebemos. Porque a Escritura é a base, a Escritura é a palavra da vida, a Escritura é a fonte. Tudo que nós precisamos está na fonte, e Jesus é a fonte. Jesus é a palavra de Deus. Se eu abrir aqui a minha Bíblia, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, eu quero fazer uma leitura com você. Mateus, Marcos, Lucas, João, né? João, capítulo 1, diz assim, no princípio era o verbo, porque Jesus ele foi o verbo encarnado. Então você pode substituir aqui, no princípio era Jesus, no princípio era a palavra, no princípio era Deus. Por quê? Porque o verbo estava com Deus, Jesus estava com Deus, a palavra estava com Deus.
E o Verbo era Deus. Jesus era Deus, porque Jesus e o Pai são um. Por isso que Jesus ele sempre nos diz que nós, estando nele, nós somos um com o Pai. Um corpo com um Pai só, que é Deus, que é o cabeça da igreja. Enquanto isso, nós temos a consolação do Espírito Santo, que quando Jesus foi assunto aos céus e se assentou à direita de Deus Todo-Poderoso, ele enviou-nos a nós o Espírito Santo Consolador para estar nos ajudando até a volta de Cristo. E é por isso que você está resistente, né? Às vezes você pode até pensar, meu Deus, eu estou no limite, eu não suporto mais, eu não aguento mais tanta aprovação. Mas você está aí de pé, porque o Senhor tem te mantido de pé. O Senhor tem te dado a fé necessária, tem te dado o sustento necessário. E certamente muitas pessoas que passam o que você está passando, elas não suportariam. Mas Deus não dá um fardo maior daqueles que possam carregar. Por isso, agradeça a Deus em todas as coisas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o Senhor diz, em tudo dai graças em Cristo, pois esta é a vontade do Senhor. E o verso 6, que termina o Salmo 126, que é a alegria do retorno do cativeiro, ele diz assim, aquele que leva a preciosa semente, que é as boas novas, que é a palavra de Deus, que é o amor, que é a misericórdia, andando e chorando. Olha que tremendo. Andando e chorando. As aflições não fazem com que os cristãos parem de andar. Os problemas da vida não nos impedem e não nos paralisam, porque agindo Deus, quem impedirá? Os hebreus, quanto mais eles sofriam, mais eles cresciam em números, mais eles cresciam na fé, mais eles cresciam na intimidade com Deus. Tanto é que eles ficaram como aqueles que sonham, porque Deus os libertou verdadeiramente. Então ele diz, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida. Olha só, sem dúvida significa certeza. Voltará com a certeza da alegria, trazendo consigo as suas bênçãos. Aleluia. Deus, ele tem bênçãos para cada um de nós. E o mais incrível, irmãos, é que todas essas bênçãos já estão preparadas para cada um de nós. Não é que essas bênçãos serão preparadas. Jesus já preparou todas as bênçãos para nós. Somos nós que estamos sendo preparados. E eu quero fazer uma oração com você agora, porque eu tenho certeza que você está livre do cativeiro hoje. Seja livre do cativeiro, seja livre de todo o aprisionamento, seja livre de você mesmo e voe alto com Deus. Ainda que nas aflições você chore, nada te impedirá, porque Jesus indo à frente, ele quebra cadeias, ele abre portas, ele quebra grilhões, ele abre caminhos no deserto, ele cria rios no ermo, ele traz à existência aquilo que não existe.
E eu creio de todo o meu coração. Eu queria que você unisse a minha fé com a tua fé agora e nós orássemos a Deus, agradecendo a Deus pelo livramento, pela libertação, porque chega de escravidão, né, queridos? Chega. Jesus, ele já morreu há mais de 2000 anos atrás e já nos libertou dos pecados, da escravidão, dos vícios, mas nós muitas vezes teimamos em continuar persistindo naquilo que já passou o tempo. E Deus, como é o Senhor do tempo, Ele sempre está nos lembrando, né? Meu filho, minha filha, hoje eu já renovei a minha misericórdia por você pela manhã. E eu digo isso até por um testemunho meu. Eu acordei pela manhã, hoje, como você acordou, fui perdoado, sou amado, separado, escolhido de Deus e fui repousar um pouco mais cedo hoje, né? Eu não tinha compromisso hoje à noite, mas ainda assim o Espírito Santo me acordou para que antes do findar desse dia, ainda muitas pessoas fossem libertas. E que você seja liberto em nome de Jesus. Pai, eu oro com todo o amor, com toda a fé no meu coração, com todo agradecimento, porque eu sei verdadeiramente o Deus o qual eu sirvo. O Deus da Bíblia, o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que tirou o seu povo da escravidão e que ficaram como aqueles que sonham. E o meu pedido nesta noite, a minha oração nesta noite, direcionada pelo Teu Espírito Santo, é enviar a Tua palavra, que este tempo, esse estágio que essas pessoas estão vivendo, não define o fim delas. Continue andando, continue semeando, ainda que chorando, porque o Senhor nos dá a certeza de que nós voltaremos com as bênçãos do Senhor. Lembrando que a colheita, ela é sempre infinitamente maior do que o plantio. Então eu quero dizer a você que Jesus te ama e eu também, e que essas palavras não são somente palavras proféticas. Se você recebe esse vídeo, você recebe a libertação, você recebe a cura, você recebe a transformação. Deus não acorda um profeta, Deus não acorda um homem de Deus, Deus não acorda um servo dele à toa. Se o Senhor me acordou para fazer essa live ao vivo, é porque Ele quer te libertar. É porque você, ao receber esta palavra, você está liberto agora da dor, do choro, da escravidão, da enfermidade, de toda prisão, de todo grilhão, de toda maldição. E eu declaro em nome de Jesus que através da obra da expiação de Cristo na cruz do Calvário, Deus te deu uma nova vida. Tome posse hoje. Não deixe para amanhã. Entra no teu quarto, dobre teus joelhos, leia o Salmo 126, agradeça ao Senhor pelo livramento, pelas bênçãos recebidas hoje e diga para o Senhor: Senhor, eu continuarei. Porque enquanto nós estivermos nessa terra, nós teremos aflições. Mas nada e ninguém me vai conseguir fazer com que eu pare de te servir, porque eu buscarei em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Espírito Santo, que o Senhor visite o sono dos justos nessa noite,
trazendo a paz que excede todo entendimento, trazendo, Senhor, uma bênção do alto dos céus, desde do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés, curando o nosso corpo, curando a nossa alma, curando o nosso espírito e trazendo, Senhor, um regozijo pleno, um ânimo dobre de viver e viver com Cristo e viver em Cristo. Meu irmão e minha irmã, anote essa data, dia 7 de junho, nós já estamos na metade do ano de 2023 e sempre o meio do caminho é o mais difícil, né? Se você olhar para trás, se você olhar para frente, afinal você já andou no meio. Então agora é continuar. Não tem como mais voltar para trás. Não tem como mais voltar para a lama. Não tem mais como voltar para o pecado, para a destruição, para as trevas, para a vida infeliz. Agora é seguir para frente, olhando para o autor e o consumador da vida, crendo que Ele já fez em você e que Ele está fazendo infinitamente mais aquilo que você pede ou aquilo que você sonha. Porque, como eu disse no início da live, Deus não faz meia obra. Toda obra que Ele faz por completa e Ele faz com excelência. E na tua criação e na minha criação, Ele já operou a excelência. Ele fez o melhor. Ele deu o melhor dele, soprando de dentro dele o Espírito Santo sobre as nossas narinas e nos fazendo também alma viventes. Que Deus te abençoe, que te cure, que te guarde e que todos aqueles que receberão essa palavra, e mesmo que não seja no dia 7 de junho, que é hoje, nesse horário, que o mesmo efeito, a mesma unção que o Senhor está ministrando nesta palavra, você receba. E que a tua vida nunca mais se torne a mesma. O Senhor te tira da escravidão para a libertação. O Senhor te tira do jugo, do peso, para um fardo suave e leve. O Senhor te tira da morte para a vida, te tira do choro para a alegria. Por isso, não pare, aconteça o que acontecer, não pare, porque o Senhor tem o final reservado, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Fique em paz, durmam em paz, na certeza de que Deus é contigo. Na certeza de que, se até aqui te ajudou o Senhor, Ele continuará nesta missão nobre e de amor, te ajudando a vencer as aflições dessa vida. Beijo no teu coração e até amanhã às 20 horas, onde teremos o culto presencial e o culto também através das lives. Beijo e te aguardo amanhã às 20 horas. Deus te abençoe.